José Ricardo Manarino, 45 anos, signo de Peixes. Tio Zé, Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Hoje sonha não apenas com uma vaga na Libertadores, como também é apontado como um dos favoritos para a conquista do título brasileiro. Acho que eu consigo te descrever numa frase de uma música dos Titãs: é caminhando que a gente faz o caminho. Isso devia ser regra, mas é exceção. Como é que começou isso? Tem bastante tempo. Eu comecei jogando futsal em 86, com 15 anos. Meu pai me levou a mim e meu irmão para jogar futsal no Vila Isabel, bairro que eu moro até hoje. E foi muito legal. Eu descobri uma paixão, realmente eu fiquei apaixonado pelo futsal. E fui ser treinador depois que parei de jogar. E em 98, num campeonato carioca, eu tive o convite para ir para o futsal do Flamengo. O professor Anderson Barros, que hoje é o gerente de futebol do Vitória, da Bahia, naquela ocasião era o diretor de futsal do clube. Então ele me chamou, a gente começou a trabalhar junto nesse ano, e ali começou a minha história no clube. Passei por todas as categorias do futsal e também do futebol de campo, onde eu cheguei em 2005 para ser auxiliar técnico da categoria Mirim. Então, logo no ano seguinte, me deram a oportunidade de ser o treinador da categoria Mirim, já que o treinador, o professor Kleber Júnior, que hoje é o auxiliar técnico do Jorginho, no Vasco, foi para a categoria infantil e eu assumi o Mirim. Depois infantil, tive uma saída do clube, né, numa mudança de comando, a gente acabou saindo do clube. Retornei em 2012 também para a categoria infantil, depois juniores e agora no profissional. Então, assim, é uma escadinha bem feita no clube, né? Tenho orgulho de ter passado por todas essas categorias e que me dá segurança com os companheiros e funcionários do clube. Todos eles me conhecem, me tratam com muito carinho. E nesse momento de transição foi importante contar com esse carinho deles. Qual é o peso do grito da torcida? Tanto quando aplaude uma mudança feita por ti, quando aplaude um jogador, ou quando vai a um jogador teu, ou quando te cobra alguma coisa. Como fazer para manter esse equilíbrio? Porque a gente está falando de Flamengo, né? Sem dúvida, a categoria de base te ensina muita coisa também, né? Logicamente que é uma realidade diferente quando você chega ao profissional. Mas a gente, de uma forma ou de outra, vai se moldando também como profissional nas categorias de base. Agora, convicção acho que tem que ser a palavra mais forte nesse momento, né? Se a gente está na convicção que está fazendo a coisa certa, treinando no dia a dia e vendo que aquilo que o atleta pode desenvolver, o que a equipe pode desenvolver de forma coletiva, a gente tem que tentar seguir a nossa convicção, senão você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra, né? Então, é importantíssima a presença da torcida, a força da torcida, mas na hora de tomar as decisões, a nossa comissão técnica, os atletas, tem que estar cientes daquilo que a gente fez e o que a gente pode fazer. Você veio de um título importante, né, na Copa São Paulo esse ano. Mas como é que foi no momento que você foi chamado? Olha, a partir de agora você é técnico do profissional. Como é que foi esse momento? Você consegue me descrever? Olha, Carla, eu vou te falar com sinceridade. Depois da conquista da Copa São Paulo, que foi uma conquista belíssima por tudo que envolveu, não só pelos jogos em si, mas tudo que envolveu a preparação, as desconfianças, as certezas e a maneira como a gente criou um grupo lá e como a gente viveu lá 23, 24 dias de forma perfeita. Todas as equipes têm que abdicar praticamente do seu fim de ano para poder se preparar bem para a Copa São Paulo. Depois desse momento, a gente assim, poderia agradecer a Deus, né, pelo aquele título, e de repente não previa tanta coisa mais no ano de 2016. A ideia era continuar reformulando os juniores, porque na ocasião subiram seis atletas para o profissional, então a gente já estava preparando uma reformulação e de repente vem a convocação para a gente assumir interinamente, em virtude do problema que o professor Muricy teve. Você estava em casa? Como é que foi? Você recebeu uma ligação? Você chegou no clube? Conta esses bastidores para mim. Olha, foi engraçado. A gente, dia 25, a gente estava 25 de maio, né? A gente tinha jogado contra o Sport em Recife, pelo Campeonato Brasileiro de Sub-20. Foi um empate de 1-1
e a gente estava retornando para o Rio de Janeiro, e quando a gente fez o avião parou em Viracopos para poder trocar, né, uma conexão, e o Flávio Godinho me ligou, me falando se tivesse a possibilidade, se eu assumiria, se tinha algum problema. Aí eu falei, pô, sou funcionário, eu tenho que atender o pedido, né? Eu perguntei, mas já está certo isso? Ele falou, eu estou indo para o clube agora para resolver. Aí eu te falo qualquer coisa. Tá, beleza. Então, quando a gente entrou no avião, que a gente ia soltar no Galeão, quando a gente soltou, os meninos dos juniores, né, sempre apressado, ligam o celular mais cedo, e o Thiago Enes, meu lateral direito dos juniores, que agora está com a gente no profissional também, estava do meu lado, falou, professor, olha aqui o Twitter oficial do clube, tá teu nome aqui, tu vai dirigir contra a Ponte Preta. Aí foi uma festa no avião, todo mundo me dando parabéns, e eu falei, pô, então se concretizou o que o Flávio falou. Cheguei, já tinha uma ligação no meu telefone, pedindo para eu vir aqui para o CT, eu passei em casa, deixei minhas coisas, vim para cá, e a partir daí começou a história. E aí 1 mês e meio, aquelas dúvidas, vai ser efetivado, não vai ser efetivado. Como é que foi essa espera? Sempre com a mesma postura de tranquilidade. Como eu te falei, lógico que a gente quer crescer na carreira, quer evoluir como profissional, mas eu sabia que era um momento bem delicado que o clube estava passando. O que eu pude fazer de contribuição a gente fez, muito trabalho. Todos os setores daqui do futebol trabalharam ao meu lado. Então acho que foi um trabalho em conjunto legal e que deu a nós essa condição de hoje poder estar ali próximo do G4, né? Que era uma coisa que a gente queria, terminar o turno ali próximo, para a gente poder, quando a gente tiver o nosso Maracanã de volta aí, se Deus quiser, a gente está nessa condição para a gente poder brigar de igual para igual com as outras equipes. Se 1 ano atrás, qualquer pessoa chegasse para você e dissesse assim, Zé Ricardo, daqui a 1 ano você vai estar comandando o profissional do Flamengo, o que você ia dizer? Aquela estava maluca. Eu não esperava, não. Se eu falasse ao contrário, eu estaria mentindo. Até porque, se a gente for ver na história das grandes equipes do futebol brasileiro, esse tipo de solução não era muito comum, né? Então, mas o Flamengo tem até uma história, mas se a gente for ver a média dos grandes clubes, não é isso que acontece, né? Então, me sinto muito envaidecido até por ter sido um dos profissionais nessa condição, e só reitero a minha gratidão à direção do clube, que realmente me apoiou desde o início, dizendo que acreditava em mim, acreditava no trabalho, que queria investir em mim como profissional, e por isso a minha gratidão diariamente eu retribuo com muito trabalho, com afinco no dia a dia aqui, não deixando que passe nada em branco, a gente tentar tocar todos os pontos que a gente precisa tocar e na expectativa da gente poder fazer o melhor para o clube, para poder retribuir todo esse apoio que eles me deram. Agora, o teu dia a dia deve ter mudado muito, né? A tua rotina deve ter mudado muito. Olha, mudou bastante, né? Mas, na verdade, a maioria dos momentos que mudaram foi com uma questão assim, de muito carinho com o público. Eu recebi muitas manifestações da torcida, de alguns torcedores lá de perto onde eu moro, da minha família, não tinha como ser diferente, e de muita gente que trabalha com futebol de outras equipes. Isso aí que é uma coisa legal. Muita gente torcendo a favor, realmente para que desse certo, para que a gente pudesse quebrar alguns paradigmas que realmente existem nessas transições de base profissional, não só do atleta, mas principalmente do profissional de campo. E isso aí só me deu mais força para continuar, porque comecei a perceber que a gente tinha muita gente torcendo, e essa torcida só dá força para que a gente continue. Um técnico do Flamengo consegue dormir? Os primeiros 15 dias foram difíceis, né? A média de sono ali, eu não sei quantificar, mas foram poucos, 3, 4 horas por dia, porque acordava no meio da noite procurando soluções para aquelas dificuldades, procurando o time ideal, procurando, enfim, solução para o adversário. Os primeiros dias foram muito difíceis. A partir da segunda semana, eu acho que a gente conseguiu administrar um pouquinho melhor. Vamos para a disputa de pênaltis, então? Me fala aí, um ídolo, um herói, o cara. Isso eu não tenho modo, meu pai, Alessandro.
Tá feita a homenagem, né? Você acredita em sorte? Para quem trabalha, acredito. Acredito que você precisa ter uma dose de sorte em todos os momentos da vida, mas acredito que você tem que preparar o terreno para que isso aconteça. Você é supersticioso? Muito pouco mesmo. E algumas coisas que deram certo lá atrás, às vezes vem na minha memória, quero repetir, mas não é uma coisa muito, não é uma coisa muito regular, não. Eu ando com o pé direito na frente do campo ainda. Quando eu entro no campo ali, desço a escada, eu subo o vestiário, eu boto primeiro o pé direito na frente. Você chora quando? Eu me emociono. Quando eu vejo algumas cenas assim que vejo que houve um esforço muito grande para aquela pessoa chegar ali, ou então para aquele momento acontecer, eu me emociono. Eu acho que eu sou meio manteiga derretida. Pareço às vezes que eu sou mais forte, mas sou manteiga derretida sim. E chorei, por exemplo, na abertura agora da Olimpíada, porque percebi que foi feito um esforço muito grande para estar ali, para aquelas pessoas estarem ali, e chegou a me emocionar. Você se desequilibra em algum momento, alguma coisa que te irrita profundamente? Acho que o que mais me irrita é desperdício de talento. Desperdício de uma forma geral, acho que não é só o de talento, porque está mais envolvido com o nosso dia a dia, né? Mas desperdício de uma forma geral me irrita. O melhor lugar do mundo para você? Quando eu estou em família, com a minha família toda, dependendo de onde a gente estiver, acho que é o melhor lugar que vai estar, que é onde está todo mundo ali que a gente gosta, que a gente ama. E, enfim, estando junto das pessoas que a gente gosta, o lugar que a gente estiver vai ter representatividade. O que a bola te deu de mais importante? Olha, eu não vou dizer que foi tudo, porque a gente também... Eu sou professor concursado no magistério e eu tive muitas alegrias no magistério até o início do ano, porque é uma profissão também que me completa, entendeu? Mas a bola é uma paixão, né? Uma paixão que tentei ser jogador, né? Até os 18, 19 anos eu tentei ser jogador, não consegui, mas nasci e fui criado na São Francisco Xavier, em frente ao Maracanã. Então aquela magia ela já existia desde os primeiros dias ali. Eu acho que ela deu a satisfação de poder construir a minha carreira, a minha vida em função dela. Então, é o maior prêmio que ela pode me dar, a satisfação de poder viver dela. Se tiver que fazer uma escolha imediata, um baita de um craque problemático ou um jogador mediano que seja de grupo? Uma pergunta difícil, porque a gente sabe que para o jogador ideal hoje no futebol ele tem que ter uma boa técnica, ser inteligente e ser saudável, atlético. Mas eu acho que o craque ele vai sempre decidir. O ideal de tudo isso aí é que ele decida e ele seja um cara de grupo. Porque também, se não for de grupo, não adianta. Então, para não fugir da tua pergunta, eu prefiro o cara de grupo. Você não abre mão de quê? Verdade. Não consigo trabalhar com meias verdades ou mentiras. Lealdade no trabalho é fundamental. Então, ser fiel àquilo que você acredita e ter lealdade no trabalho. Isso não abre mão. Para você não pensar que é mentira, ó, a minha próxima pergunta era: lealdade para você é? Lealdade é tudo. Eu acho que na vida você precisa ser leal com a tua parceira, com a sua família, com o seu filho. Mesmo ele sendo uma criança, você precisa, desde os mínimos dos atos, você mostrar para ele que aquilo aí é o certo, que você vai ali até o final. Então, eu acho que o alicerce da amizade é você ser leal. O que você faria diferente? Acho que eu não tenho direito de falar isso, ou sei lá, acho que eu não faria nenhum tipo de exigência em ser diferente. Eu acho que estou tão agraciado por Deus por estar passando esse momento que eu não faria nada diferente, não. O que você diz para Deus todo dia? Sim, eu peço proteção e saúde para mim e para minha família principalmente. Flamengo é? Minha casa, minha segunda casa. Zé Ricardo, te agradeço 1 milhão, assim. Você não imagina como eu estou feliz de ter o privilégio de poder saber quem é esse cara que comanda o time mais importante, se não o mais, um dos mais importantes do Brasil, e saber que é por mérito e que tem muita gente até que torce para outros clubes, mas que torce para o Zé Ricardo também.
Obrigado, Carla. Foi um prazer estar falando contigo, ter a honra de te dar essa entrevista, porque a gente, quando conhece as pessoas que trabalham, a gente sabe que o jornalismo, quando é feito de forma correta, ideal, ele é importantíssimo para a gente e para vocês também. Obrigado você.